Marcelo, tudo bem? Tudo bem. É um prazer, viu? Prazer. Delegada Luciana, tudo bem? Tudo bem? Pedir sua compreensão, delegada Luciana, porque vai ser mais fácil para mim, mesmo com o trabalho da senhora, lembrar da delegada Tereza Simoni, porque ela tem a mãe, o nome de minha mãe, Tereza. É brincadeira aqui. O caso que envolve Ana Paula, que foi assassinada covardemente enquanto dormia em sua residência, golpes de marreta. Delegada Tereza Simoni. Foi Vitor que mandou matar ou matou? Boa noite, viu? Boa noite. Boa noite a todos. Nós do DHPP, assim que o caso ocorreu, nós começamos essa investigação que está sendo conduzida pela delegada Luciana Pereira, aqui presente. Nós fizemos todos os levantamentos iniciais, já foram ouvidas várias pessoas, familiares, que contribuíram nessa caminhada, nessa elucidação desse crime, e hoje nós temos a convicção de que não se trata de latrocínio, e sim de feminicídio. Tanto há indícios fortes disso que a delegada Luciana representou pela prisão temporária do Vitor Aragão, e o juiz, após analisar, após o parecer do Ministério Público, deferiu o pedido e a prisão dele foi cumprida após o interrogatório lá no DHPP. Então, para o Departamento de Homicídio, não resta dúvida de que o Vitor é investigado do crime de feminicídio e não resta dúvida de que nós descartamos a possibilidade do crime de latrocínio. Delegada Luciana Pereira, a senhora que vem fazendo então essa investigação. A mãe de Vitor disse aqui, e mãe, para mim, ela tem o direito de dizer tudo, mesmo quando ela se equivoca, porque ninguém é mais importante que uma mãe. Mas vamos à luz dos fatos. A mãe chegou a dizer que em determinado instante de um depoimento a senhora teria dito a ela que se ele não conversasse, ela que seria presa, porque ela não estava contando a verdade, estava tentando proteger. O que aconteceu? Boa noite mais uma vez, viu? Boa noite, Gilmar. O que aconteceu foi o seguinte, nas oitivas, isso é praxe da polícia, existem dois tipos de testemunhas. As juramentadas, que são as pessoas que prestam depoimento, e as não juramentadas, né? As que não podem responder falso testemunho são as pessoas que prestam declarações. O que aconteceu foi o seguinte, assim como a todas as testemunhas, a família foi informada de que eles poderiam mentir, omitir, até porque, como familiares, eles não estavam juramentados. Exatamente. Né? Porém, existe uma diferença entre você omitir fatos e entre você mexer numa cena de crime. Em nenhum momento foi dito que ela seria presa caso não falasse. O que foi informado a ela, assim como todos os direitos constitucionais que sempre são informados às testemunhas, era o seguinte, eu expliquei para ela que, se comprovado o feminicídio, a gente iria averiguar se naquela cena houve alguma alteração. Por quê? Há uma diferença entre uma cena de local de um crime patrimonial, onde há uma vítima fatal, que é o caso do latrocínio, e de um homicídio ou feminicídio, que são da mesma natureza, propriamente dito. Então, eu falei com ela que o momento ali era a oportunidade para que, se houve alguma adulteração do local, alteração, que ela me dissesse. Até porque, se posteriormente fosse comprovado o feminicídio e houvesse a participação da família, eles deixariam de ser testemunhas para ser partícipes. Então, assim, isso foi dito, estou dizendo aqui e direi em juízo, porque, na verdade, é minha obrigação, enquanto presidente da investigação. Pereira e Tereza Simoni. Delegada Tereza Simoni, eu pergunto à senhora o seguinte, do DHPP. Vitor, marido hoje viúvo, ele disse que foi vítima de golpes de tijolo, de tijoladas, e que a mulher, então, sofreu os golpes de marreta enquanto dormia, e que houve um assalto em que teriam levado R$2.000. Houve esse assalto? Então, eu volto a frisar que o DHPP não trabalha mais com a linha de latrocínio, isso já foi descartado durante a investigação.
os laudos foram feitos, inclusive o pedido, a representação de prisão temporária, que ensejou essa prisão temporária, foi com lastro numa perícia técnica do Instituto de Criminalística. Então, em razão disso, foi descartada a possibilidade de ter sido um latrocínio. Doutora Luciana pode explicar melhor o andamento, mas volto a frisar, nós trabalhamos com a hipótese de feminicídio. Ou seja, delegada Luciana, não houve assalto ou tentativa de assalto? Olha, Gilmar, além do laudo técnico que a doutora Tereza falou, nós não trabalhamos apenas com a questão pericial, trabalhamos também com o campo, né? Perfeito, temos investigadores do DHPP, abnegados, que inclusive trabalham geralmente muito após o expediente, porque trabalhamos com o maior bem que nós temos, que é a vida, né? Então, entendemos isso e por isso tentamos dar a melhor resposta possível às famílias e à sociedade. Perfeito. Foi feito o trabalho de campo, isso está tudo acostado aos autos. Foi feita uma varredura em relação a todas as imagens coletadas da área, das ruas perpendiculares, paralelas, avenidas, toda aquela região ali. Fizemos levantamento, tivemos cuidado de diversas vezes, né, os investigadores fizeram varredura em relação. Depois as imagens foram cuidadosamente analisadas. Toda a situação que achávamos que poderia suscitar, conseguimos localizar as pessoas. Qualquer veículo que passou, foi localizado o dono, convocamos a delegacia, as pessoas foram ouvidas e, inclusive, esclareceram o motivo de estarem passando naquela rua, naquele momento, não só no momento do crime, mas até em momentos anteriores e posteriores, para que depois não seja alegado que alguém estava escondido. Então, assim, fizemos essa varredura, está tudo nos autos. Então, assim, temos o relatório de serviço dos policiais, além, obviamente, do próprio relatório técnico, né? O que descarta inicialmente a presença de uma terceira pessoa no local. Pelas investigações feitas até agora, na cena do crime, no local do crime, só estava Vitor? Olha, em relação às investigações propriamente ditas, como foi decretado o sigilo, inclusive esse sigilo foi decretado justamente por conta da repercussão que o caso tomou, porque acreditamos que, assim, obviamente o caso deve ser esclarecido para a sociedade através da imprensa, porque é o trabalho de vocês. A sociedade quer uma resposta, mas não de forma precoce. A gente precisa estar com as provas, assim, trabalhadas, né? A gente não trabalha com achismo, a gente trabalha com certezas, ou o mais próximo possível das certezas. Então, por conta disso, foi decretado. Eu não posso falar agora detalhes da investigação, mas o que eu posso te dizer inicialmente é o seguinte: estamos trabalhando com a tese de feminicídio, descartamos o latrocínio, porque, com base em todos os trabalhos que eu te falei, investigativo, tanto técnico quanto de campo, foi descartado a presença de uma terceira pessoa, pelo menos uma terceira pessoa estranha àquela casa, no local onde houve a morte da Ana Paula. Ou seja, só o Vitor estava lá. A senhora disse que foi descartada a presença uma de uma terceira pessoa No caso de Vitor, fora da disse casa. que seriam mais duas pessoas, que seriam dois rapazes que, segundo ele, tentaram então esse assalto. Aí a senhora já disse, com a delegada Tereza Simondilson, e a polícia em si, nas investigações, descarta a possibilidade de ter havido latrocínio, matar para roubar. Ou seja, não havia, a senhora disse que está descartada também a possibilidade de ter uma terceira pessoa, porque lá estavam Vitor e a esposa, que foi assassinada, e não apenas mais duas pessoas. A senhora disse que foi descartada a possibilidade de ter uma terceira pessoa, significa dizer que só o Vitor estava lá. Significa dizer que não há indícios nenhum de que qualquer pessoa estranha àquela residência tenha entrado na residência no momento... Significa dizer que só o Vitor estava lá na cena do crime. Olha, é porque assim... Eu sou repórter, a senhora me perdoe, a minha função Gilmar, é perguntar. A senhora é investigar e eu entendo. Não, é porque, na verdade, o que eu quero dizer é o seguinte: a cena do crime não se limita apenas ao quarto onde houve a morte. Toda a casa é considerada cena de crime, né? O local. Eu digo o quarto em si. Eu estou explicando, na verdade, o quarto momento do crime, que a mulher ela foi morta a golpes de marreta. É isso, nós descartamos a entrada de pessoas estranhas à casa. Em relação a quem estava no quarto no momento do crime, isso está sendo investigado
Isso é o que está sob Ou seja, sigilo e a gente a possibilidade de que pessoas estranhas tenham entrado à residência. Exatamente. Agora, quem estava lá no quarto naquele instante... É o que está sendo apurado e nós vamos entender como se deu a possibilidade dinâmica de ser uma terceira pessoa. crime. O Vitor disse que estava no local e que foi vítima das tijoladas. Então, era ele que estava no quarto. O Vitor estava no quarto. Ele mesmo confirma que estava no quarto, né? A possibilidade, então, de que Agora, uma terceira pessoa estava, seria latrocínio. ele que estava no quarto. O Vitor é o suspeito, tanto que ele está preso. Estamos aguardando Me permita, a quando a senhora finalização. disse, delegada, quando a polícia diz que ele é o suspeito e por isso foi pedida a prisão provisória dele, é suspeito de quê? De feminicídio. Ter matado. Tudo bem, de ter matado. De ter matado. Eu pergunto, e a senhora pode responder, se for o caso, delegada Tereza Simondini, eu fui informado que se não foi pedida, de que a polícia pediria a prisão preventiva de Vitor? Então, doutora Luciana está no Desculpa a inconveniência, porque é repórter si mesmo. Não. Diga. Pois não. Doutora Luciana requeriu a prisão temporária, ela está no curso, são 30 dias, aí ao final desses 30 dias, ou ela pede a prorrogação da prisão temporária para complementar alguma diligência, aguardar chegar algum laudo, alguma outra informação, ou ela pede a conversão, ela vai analisar ao final desses 30 dias o que será melhor para a conclusão do inquérito, para o andamento dessa investigação. Nesse instante, ninguém está assistindo ao programa. Só nós três. Você aqui tem a terceira pessoa. A senhora já disse que você vai pedir a conversão da prisão temporária em preventiva? Eu estou aguardando, na verdade, porque assim, tem medidas que demoram um pouco, né? Eu estava até conversando com o pessoal lá dentro. Tem algumas medidas que assim, a gente pede, mas demoram de chegar a resposta. As medidas sigilosas, especialmente. Então, assim, eu acho temerário afirmar que vamos concluir em 30 dias, porque às vezes essas medidas podem demorar. E se a gente pede a dilação, fica parecendo que está faltando alguma coisa, mas não é isso. É porque algumas coisas independem exclusivamente da gente. A gente depende de respostas de outros locais, entende? Então, a gente está aguardando isso aí, mas assim, a gente tem bastante esperança de que em 30 dias a gente conclua. Porque que a conversão seja para a prisão preventiva. Para a prisão preventiva. Para a prisão Tudo preventiva. caminha para isso. Isso. A senhora espera, então, encaminhar o inquérito para a Justiça, fazer o encaminhamento ao Ministério Público quanto tempo? Gilmar, eu espero que em 15 dias, 20 dias, mais ou menos isso, 15, 20 dias. Seja encaminhado. 15, 20 dias. Para terminar, porque o tempo de televisão é muito mais curto do que de rádio. Veja, o doutor Walter, que assumiu a defesa, disse aqui anteontem, neste programa, na matéria feita ao vivo por Marcos Couto, que estava tendo dificuldades de ter acesso às peças do inquérito. Hoje, depois da entrevista coletiva das senhoras e da superintendente da Polícia Civil, Catarina Feitosa, ele disse que estava saindo da defesa. Não fez acusação nenhuma, nem também defesa, mas disse que estava saindo do inquérito. Como é que a senhora valida isso? Olha, na verdade, assim, eu acho que toda a situação que foi criada pela defesa causou até surpresa, gente. Eu confesso pra você que em 11 anos de polícia é a primeira vez que eu peço sigilo em autos, porque nunca houve essa necessidade. Uhum. Então, assim, eu ouvi esse áudio que você falou e ele não fala nem que tá saindo do caso, ele fala que vai abandonar o caso. Que chega a ser até estranho, porque assim, é difícil um causídico, vou abandonar o caso. Geralmente, ele acompanha. Se ele achar que de alguma forma esse caso não é interessante, ele subestabelece. Por que ele não teve acesso, então, às peças do inquérito? Não, na verdade, ele teve. O que acontece, Gilmar? Ele sabe que o nosso expediente é até às 13 horas. E ele chegava lá às 16 horas, às 17. E em uma oportunidade, eu até agendei com ele, eu falei, olha, eu geralmente fico até mais tarde, vem às 16. Aí ele fez, eu queria tirar os autos para tirar xerox do cartório. Eu falei, não, você vai fazer como todos os advogados, fotografar, ter acesso. Mas assim, é complicado um inquérito, até inclusive nessa época não estava, né? Okay. Tirar para... Ele foi com o celular descarregado. Tá ok, então nós temos que ser esvazios, mas muito obrigado a ambas por estarem aqui. Como disse a senhora, eu peço desculpas, mas Tereza, eu lembro de minha mãe. Não, sem problema. Estamos sempre à disposição. Um abraço para a senhora. Pode continuar, viu aí, tá? Obrigada. Um abraço para a senhora, muito obrigado.